Caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Hoje, 10ª aula, daquelas que não são as aulas extras, do curso de 7 Sacramentos da Igreja. Hoje, uma aula importantíssima, que é dúvida de muita gente, sim, assim como era dúvida de muita gente sobre a questão dos padrinhos, existe essa dúvida de como comungar bem. Tem gente que já comunga e não sabe. E assim, não se sinta mal por isso. Não gosto de pôr culpa no catequista, né? Porque pode ser que o catequista tenha ensinado, pode ser que não. Existe em nós uma certa mania, e às vezes não é o catequista, não é o padre, não é o leigo, não é não sei quem. Não, é uma ideia geral em nós, na igreja, de que todo mundo entra na igreja já sabe. Então a pessoa vem para a igreja, até recebe a instrução, alguém dá uma orientação, mais ou menos. E aí essa pessoa fica com a dúvida e fica com vergonha de perguntar. Muita gente fica com vergonha de perguntar. E aí, por causa dessa vergonha, que é uma certa vaidadezinha, ela não comunga bem. Ela não sabe se ela pode comungar, mas vai para fila. Então nós vamos tirar esta dúvida aqui para você agora. Se outras dúvidas surgirem, pergunte aqui que pode virar um vídeo extra para a gente explicar sobre essa questão da comunhão, mas eu acredito que a gente vai abordar aqui tudo, né? Tem até uns detalhes bem inesperados aqui, tá bom? Vamos lá, eu não me lembro se está aqui no catecismo, mas eu já vou dizer para você. Quando você recebe a Eucaristia, o tempo dela dissolver no seu corpo é de 10 minutos. Ok? Então, Jesus estará no seu corpo e na sua alma, mas ele estará fisicamente no seu corpo por 10 minutos. Exatamente, depois vai se desfazer. É por isso que esse não é um sacramento que gera caráter. Este é um sacramento que você recebe e depois você terá a necessidade de receber novamente. Tanto que é prudente, é correto que se comungue mais vezes. Quantas vezes? O máximo que você puder. Não é todo dia. Existe uma quantidade específica por dia. Bom, vamos lá. O que ele produz em nós? Os seus maravilhosos efeitos que a gente explicou no final da aula passada, quando recebemos com as devidas disposições. Então assim, ele só vai conservar e aumentar a vida da alma, vai ser o alimento espiritual, vai perdoar os pecados veniais e vai te afastar, né? Vai te preservar dos mortais e vai produzir, né, essa consolação. Vai aumentar, vai enfraquecer as paixões e vai amortecer o fogo da concupiscência. Vai aumentar em nós o fervor, a proceder, né, para ajudar a proceder em conformidade com os desejos de Jesus. Vai dar o penhor da glória, a ressurreição do corpo, se você recebe com as devidas disposições. Não é de qualquer jeito, não é recebi, tá ok, legal, não. Quantas coisas para fazer uma comunhão bem feita? Primeiro, então você precisa disso aqui. Para receber aquilo lá, você precisa disso aqui que eu vou falar agora. Preste atenção, isso aqui é o mais importante. Você precisa estar em estado de graça. Estar em jejum pelo menos 1 hora. Antigamente eram 12 horas. Caiu para 3 com o Papa Pio XII. E agora é 1 hora antes da missa. Tá? Antes do momento da comunhão. É o tal do jejum eucarístico. Então você precisa, antes, pelo menos 1 hora antes do momento da comunhão, você não ter comido. Tá bom? E saber o que vai receber e aproximar da Sagrada Comunhão com devoção. Então, primeiro essas duas situações. Bom, eu tive que comer, então, ok. Existe alguma exceção? Existe exceção. Fique tranquilo que vai vir as exceções aí. Pessoas que não podem ficar muito tempo sem comer, por razões de saúde, estas estão liberadas. Você que é uma pessoa normal, né, não tem esse problema de saúde, não que a outra pessoa não seja normal, é normal, mas tem aí uma indisposição ou um problema alimentar. Por conta desse problema alimentar, neste ponto não é normal, mas ela pode então comer.
tá bom? Aí a partir disso tem de estar em estado de graça e saber que vai receber, qual é a consciência que eu tenho na hora que eu estou na fila da comunhão, tá bom? O que quer dizer estado de graça? Ter a consciência limpa de todo o pecado mortal. Quer dizer, eu não posso estar em pecado mortal. Quais são os pecados mortais? São aqueles que estão nos 10 mandamentos. Eu não posso estar em pecado mortal para receber a comunhão. O que deve fazer antes de comungar quem sabe que está em pecado mortal? Quem sabe que está em pecado mortal deve fazer uma boa confissão antes de comungar. Então você precisa se confessar antes de comungar. Então eu posso faltar na missa? Não, se você faltar na missa é mais um pecado grave, pô. Você está deixando de adorar a Deus sobre todas as coisas por desculpa. Porque aí a missa é a forma presencial de você adorar a Deus sobre todas as coisas. Você nunca pensou isso, agora eu estou dizendo isso para você. Então você não pode faltar na missa, meu amigo. A missa dominical você não pode faltar. E as outras? Missa de preceito. Tem um vídeo no canal sobre missa de preceito. Quando você vai ver, chega a quantas? Aproximadamente 60 missas no ano? Acho que nem chega a 60. E nós temos 365. Isso aqui está sendo gravado no ano de 2024. 366 nesse ano. E você está dando desculpa porque você não pode dar 1h30 para Jesus e estar presente com Ele, né? Aí a gente relembra aquela frase de Jesus para os apóstolos: não pudeste vigiar comigo 1 hora? Você não pode participar de uma missa de 1h20, 1h30? Ou, se às vezes estica, porque tem batismo lá, 2 horas, 2h30? Ou porque foi uma missa mais festiva? Porque era um crisma. Não pode. Mas justo no domingo eu vou ficar aqui 3 horas. É para Jesus? Porque para quem está em pecado mortal não basta ato de contrição perfeita sem confissão para fazer uma comunhão bem feita, tá bom? Então confesse teu pecado. Vai lá no padre e fala: padre, eu preciso me confessar que senão eu não posso comungar. Pronto. Por que não basta o ato de contrição perfeita, quem sabe que está em pecado mortal para poder comungar? Porque a igreja ordenou, em sinal de respeito a esse sacramento, que quem é culpado de pecado mortal não ouse receber a comunhão sem primeiro se confessar. A quem confessar os pecados serão perdoados. Quem não confessar, está retido. Pronto, vai ficar na pessoa. João 20, tá bom? 23. Quem comungasse em pecado mortal receberia Jesus Cristo? Quem comungar em pecado mortal recebe Jesus Cristo, mas não a sua graça. Pelo contrário, cometeria sacrilégio. Você está recebendo o puro no impuro. Leandro, mas todos nós somos pecadores. Veja bem, mesmo que você tenha se confessado. Sim, mas existe uma disposição na alma e um livramento que está lavando você por dentro através do sacramento da confissão. E aí você vai receber de qualquer jeito. Quer dizer, que amor você tem por Jesus, hein? Você tem amor por você só. É só vaidade. Se você recebe em pecado mortal, é só vaidade sua. E não vem com o papinho não, que eu vi algumas pessoas escrevendo, numa postagem do Padre Paulo, quando ele falou que as pessoas não poderiam receber em pecado mortal. Mas o seu coração não é objetivo. Eu estou falando de coisas objetivas. Então, de atos concretos. Se você não tem atos concretos, você não tem amor coisa nenhuma. Então não vem dar desculpinha e colocar: mas meu coração, o seu coração não responde os problemas do mundo. O seu coração. Aliás, se você fica usando a desculpa, porque quando eu sinto no coração eu vou pra missa. Quando eu sinto no coração eu comungo. Mesmo em pecado, porque a igreja não pode dizer, porque eu sei o que Deus fala para mim no meu coração. Isto aí é um pecado de modernismo. Isso está condenado desde a encíclica Pascendi, que você provavelmente não assistiu, e nós temos aqui a carta, em áudio. Pode ouvir lá, tá logo no começo. Acho que com menos de 15 minutos, porque a carta tem 2h30, quase. Em menos de 15 minutos, logo no comecinho já fala disso, que esse negócio de você ficar tentando tornar a religião um ato subjetivo. É quando eu quiser. Não é não. Jesus deu uma autoridade objetiva, lógica, clara, direta. É assim. Então não vem com o papo de
escrever aqui, ai, mas nossa, que maldade, que exclusão. Você está se auto-excluindo. E quem comunga do corpo do Senhor em pecado, comunga a própria condenação. Foi São Paulo que disse, você não gosta disso? Eu vou falar, tá na Bíblia. Então não faça do seu jeito, não é o seu coraçãozinho que manda. É Deus que manda, existe uma ordem. E ele deu uma autoridade para a igreja que ele não deu para você. Então não é teu coração não é a igreja quando você está em pecado. Quando você está em pecado, você está fora. Você deixa de ser igreja. Tá? Então todas essas desculpas, esfarrapado, meu coração, somos todos igrejas, não cabe quando você está em pecado grave, ok? Então, tenho dito. Você comete sacrilégio e incorre na sentença de condenação. Respondido. Em que consiste o jejum eucarístico? Consiste em abster-se de qualquer espécie de comida ou bebida. Tá bom? Então isso é o jejum eucarístico. Você deixa de comer e de beber. A não ser água, tá? Água pode. Ainda mais no calor, né? O momento que estou gravando esse vídeo está um calor assim. Eu estou com a porta fechada, a janela fechada para poder gravar. Eu estou suando aqui. E está a 30 graus sombra, né? Fora a sensação térmica, que é muito maior. Pode comungar quem engoliu restos de comida presos aos dentes? Sim, porque já não são tomados como alimentos ou perderam tal condição. Ficou lá preso, né? Virou sujeira na boca, não tem nenhuma coisa. Quem não está em jejum pode comungar alguma vez? Comungar sem estar em jejum é permitido aos doentes que estão em perigo de morte e aos que obtiveram permissão especial do Papa em razão de doença prolongada. Então verifique, você que tem, sei lá, às vezes o diabético não pode ficar muito tempo sem comer, ele precisa ter um controle, e outras doenças que necessitam. Então veja se isso aí já não está mencionado, converse com o seu padre. Antes de falar, estão me excluindo, converse com o seu pároco, tá bom? Para todas as coisas, converse com o pároco. O pároco ou o bispo só estará errado se ele for contra o que eu disse aqui, porque o que eu estou dizendo está no catecismo, confirmado pelo Código de Direito Canônico e pela tradição da igreja, tá bom? Então não adianta vir bispo, vir padre, igual eu vi um vídeo de um padre falando assim, porque a igreja fica excluindo, você que é, né, como é que ele falava? Você que está irregular. Não, peraí, meu amigo, não comunga. Vai o padre e você se condenar. Que bobagem, diga pra ele, não, eu não vou. Não vá por vaidade. Não vá por vaidade. Porque o bispo, não, olha, pode comungar, tá? Você que tá num pecado gravíssimo, não, a igreja não exclui. A igreja não tá excluindo, a igreja tá salvando tua alma, meu amigo. Você que tá numa situação irregular, quando a igreja fala que você não pode comungar, ela não tá te excluindo, ela tá te salvando. Porque seria a mesma coisa que dar uma feijoada, aquela bem pesada, para uma pessoa que está na UTI. É um ótimo alimento, gostoso, maravilhoso. Vai matar a pessoa. Entendeu? Então, cuidado. A comunhão feita pelos doentes em perigo de morte chama-se viático, porque é o alimento aos viajantes, aos viandantes, né? Viático, porque o sustenta na viagem que eles fazem desta vida à eternidade. Muitas vezes os padres dão para alguns doentes que estão com risco realmente de morte possível e dá-lhes a unção dos enfermos, atende a confissão e dá a última Eucaristia para que eles possam fazer esta viagem, né, desta vida para a vida com Deus, né, e se salvarem. Que querem dizer as palavras saber o que vai receber? Quer dizer, conhecer o que ensina a respeito a este sacramento, a doutrina cristã e acreditá-lo firmemente. Quer dizer, tudo que eu falei na última aula, você ter total conhecimento e entender o que é, né? Que é a Eucaristia, o corpo, sangue e alma, divindade de Nosso Senhor. O que quer dizer comungar com devoção? Quer dizer, aproximar-se da Sagrada Comunhão com humildade e modéstia, tanto na própria pessoa como no vestir, e fazer a preparação antes e a ação de graças depois da comunhão. Se dura 10 minutos, você já percebeu que você não pode sair da fila da comunhão logo ao receber a comunhão, já sair e conversar com o amigo do lado, já sair e ficar dando abraço em todo mundo. Não, esquece um pouco as pessoas. Essas pessoas podem ser cumprimentadas depois. Agora é você e Deus. Você acabou de comungar. Vai para o seu banco, ajoelha e reza.
Fale com Deus. Agora você recebeu Ele não só na ação da graça, mas fisicamente. Corpo, sangue, alma e divindade. Em que consiste a ação de graças? Consiste em nos conservarmos recolhidos a honrar a presença do Senhor dentro de nós mesmos, renovando os atos de fé, de esperança, de caridade, de adoração, de agradecimento, de oferecimento, de súplica. Olha, fazendo todas as orações ali, pedindo sobretudo aquelas graças que são mais necessárias para nós e para aqueles por quem somos obrigados a orar. Eu posso inclusive apresentar pessoas no momento da comunhão. Eu acabei de comungar e eu posso. Por quê? Porque agora Jesus está ali falando com você. Então fale com Ele. Né? Por isso que eu falei, esquece um pouco do irmão, agora é Deus falando com você aí dentro. Mais importante do que todos os seres humanos da face da terra. Mais importante que pai, mãe, amigo. É nessa hora que aquele evangelho que ele fala assim, quem não, né, esquecer um pouquinho do papai e da mamãe, né, por causa de mim, dos amigos, por causa de mim, não será digno de mim. Ali você tem que tornar ele mais digno que qualquer um. Eu não sei, que dá um infarto na pessoa do seu lado, né, mas aí nós não estamos pegando. Aí você faz por amor a Jesus Cristo, você vai fazer a caridade pelo irmão. Então é isso. Aquelas graças, né? O que se deve fazer no dia da comunhão? Deve-se manter o mais possível recolhimento, ocupar-se em obras de piedade, bem como cumprir com grandes esmero os deveres de Estado. Quer dizer, às vezes você está comungando de semana, então você precisa cumprir o seu dever de Estado. Qual é o seu dever de Estado? Você é leigo, então você trabalha, você tem família, é cumprir eficazmente o dia que você comungou. Depois da Sagrada Comunhão, Ele permanece em nós com a sua graça enquanto não se peca mortalmente. Olha isto! Ele vai permanecer enquanto você não pecar de modo mortal. E com a sua presença real. A presença real. Primeiro eu falei da presença da graça. A graça permanece enquanto você não pecar mortalmente. Então, o efeito eucarístico permanecendo em você enquanto você não pecar gravemente. Quer dizer, pecar dos 10 mandamentos. E com a sua presença real permanece em nós enquanto não se consomem as espécies sacramentais. Ela vai ser consumida em 10 minutos. Então a presença real está ali. Você naquele momento, se você se confessou, está recebendo, tem um santo ali. Você tem uns momentos de santidade. Aproveita. Como a gente deve se apresentar para receber a Sagrada Comunhão? Devemos estar de joelhos. Ato de receber a Sagrada Comunhão. Não vem bispo aqui me xingar, hein? Por favor, né? Eu tô falando de um específico porque teve um vídeo aí que circulou. Um bispo não quis dar a comunhão para a menina de joelhos. E o Código de Direito Canônico me permite, inclusive, receber na boca diretamente. Com a cabeça medianamente levantada, com olhos modestos e voltados para a sagrada hóstia, com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. Todos devem comungar dessa maneira. Esta é a melhor maneira de receber, de joelhos e na boca. Tá bom? Existe permissão. Este é o nome. Permissão. E está no Código de Direito Canônico. Eu sei que eu já vou apanhar de outros. Mas está no Código de Direito Canônico que o leigo pode pedir para receber direto na mão. Aí, se você for receber na mão, o que eu indico não fazer, mas se você for receber na mão, porque você até hoje está andando de máscara, né? Então, aí o que você faz? Você faz aquela mãozinha lá, né? Uma mão sobre a outra. Aí quando for receber, não joga na boca, não é pipoca, tá bom? Você pega com uma mão em forma de pinça e recebe. Mas qual é o problema disso? É ficar partícula na sua mão. Então por isso que eu indico você não receber assim, tá? Eu estou dizendo que eu acho que é melhor você receber diretamente na boca, porque o padre e os ministros vão depois fazer a purificação das mãos e vão deixar a partícula na água. Você não vai fazer isso. E se muito você for fazer, você vai lavar onde? Na pia? Então também está errado. Você vai ficar lambendo a mão? Estranho, né? Então eu sugiro que você receba diretamente na boca. Mas o bispo falou na igreja que eu vou, eles não deixam. Então recebe na mão, tá? Eu sei que tem igreja aí que tem padre que fala, não, porque aqui... Então tá, recebe na mão e não entra na treta, não fica querendo arrumar confusão, não é isso. Eu não tô aqui pra querer mudar o padre,
o seu pároco. Não. Eu só tô querendo que você entenda qual é o modo certo. Se o padre não gostou e ele veio meu vídeo aqui e vai ficar bravo, problema dele. Tô explicando o que tá no catecismo. Então, mande mudar o catecismo, tá? Mande mudar o Código de Direito Canônico, porque lá fala que o fiel tem como um direito receber da forma como ele quer. E a forma correta é na boca e de joelhos. E as outras são permissões que, por direito, o fiel pode receber. Por direito. Então, bispo e padre não poderia me proibir de receber na boca diretamente. Mas, como continuam as desculpas, né? As desculpas pós você sabe o que? Aí fica... E eles acham que eu caio nessa, né? Porque eu sei que tem gente que defende comunhão na mão e não é, né, por razões sanitárias. Ok? Mas tá bom. Como se deve segurar a toalha patena? Isso aqui é orientação para o pessoal que segura, né? Ó, deve se segurar de maneira que recolha a sagrada hóstia caso ela venha a cair. Quer dizer, ela sempre vai estar aqui, ó, próximo do leigo. Então, na hora que ele receber, se ela cair, ela cai aqui. Você vai ver os acólitos, os coroinhas, ou até, às vezes, os ministros auxiliando o padre, estarão dessa maneira. Quando se deve engolir a sagrada hóstia? Devemos procurar engolir a sagrada hóstia o mais depressa possível, porém, convém abster-nos de cuspir algum tempo. Quer dizer, não ficar cuspindo depois. Tem gente que tem mania de ficar cuspindo lá fora, né? Não que cospe a Eucaristia, não é isso. Mas tem gente que tem a mania de ficar cuspindo por aí. Então, depois fica um tempinho sem fazer isso, porque pode cair partículas. Em ato de adoração, você para de cuspir. Se a sagrada hóstia se pegar ao céu da boca. Olha, uma pergunta que às vezes muita gente tem. Ah, mas ficar no céu da boca, o que eu faço? Você puxa com a língua, nunca com o dedo. Nunca enfia o dedo, porque pode grudar partícula na unha. Então não é para você fazer isso, porque se grudar na unha, cada partículazinha possui em essência Deus todo inteiro ali presente, em corpo, sangue, alma e divindade. Eu sempre vou repetir isso. Bom, quando que tem a obrigação de comungar? Segundo os mandamentos da igreja, uma vez por ano na Páscoa, tá bom? E além disso, sempre que houver perigo de morte. Em que idade começa a obrigar o preceito da comunhão pascal? Começa a obrigar na idade em que a criança é capaz de recebê-la com as devidas disposições, quer dizer, ela já tem noção da razão, ela consegue entender quem é Jesus, ela já está rezando direitinho e ela fez a catequese, que aí ela aprendeu os mistérios lá com a catequista, com o catequista. Pecam aqueles que têm idade para ser admitidos à comunhão e não comungam? Não comungam? Aqueles que têm de idade para ser admitidos à comunhão não comungam, ou porque não querem, ou porque não estão instruídos, né, por sua própria culpa. Uma coisa é uma criança que não entende nada e a mãe não levou. A mãe entende, mas não leva. Então a mãe que está pecando, não é o filho. Mãe ou pai, tá? Falando a mãe, porque aí a mãe representa a família, tá? Tô representando a família. Então aí a mãe é o símbolo de mãe e pai, é o símbolo da vovó, quando é só a vovó que cuida, quando é o titio que cuida, seja quem for que é o pai físico ou espiritual. Então aí a mamãe é o símbolo, tá? Então aí quem peca é ele. Agora, se ele tá entendendo, ele tem idade para ser admitido e não tá indo, ou porque não quer, ou porque não tá instruído, por culpa própria, quer dizer, ele não foi fazer a catequese, então ele está pecando, sem dúvida. Peca igualmente os seus pais ou quem lhes faz às vezes, quer dizer, o responsável. Se o adiamento da comunhão se dá por sua culpa, e hão de prestar por isso severas contas a Deus. Jesus vai falar, mas peraí, eu queria estar perto dele, eu queria estar junto a ele, e você não quis levar ele na catequese? Eu deixei ele decidir. Você decide não dar comida pro seu filho? Você decide não dar banho no seu filho? E por que espiritualmente você quer decidir afastar ele daquilo que é a coisa mais importante até do que o banho e do que a comida? Se ele não comer, ele vai morrer. Se ele não tomar banho, ele vai ficar doente. Se ele não comungar, espiritualmente ele morre.
É coisa boa e útil comungar frequentemente? Sim, até todos os dias, contanto que se faça com as devidas disposições. Quer dizer, você ir à missa, então se você vai à missa todos os dias, você pode comungar frequentemente, né? E você pode, aí existem algumas disposições e algumas orientações, converse com o seu pároco, que às vezes não dá para comungar na missa, porque você tem uma vida corrida e você só vai passar lá. Então aí você combina com o seu padre. Por isso, converse com o seu pároco, que ele pode te dar a comunhão diariamente, mesmo que você não possa participar da Santa Missa na semana. No domingo você é obrigado a participar da missa. No domingo e nos dias de preceito, quer dizer, aquelas missas específicas que a gente tem vídeo aqui no canal. Qual a frequência com que se deve comungar? Pode-se comungar tão frequentemente quanto permita o conselho de um confessor piedoso e douto. É bom você que comunga frequentemente ter um confessor, um diretor espiritual, para ele orientar. Porque a gente passa por tantas coisas aí, a comunhão não virá uma rotina que você está indo como se estivesse fazendo qualquer coisa, né? Não, você tem que ir com o coração entregue, focado. No momento da comunhão, quando você for comungar, comungou, foi para lá, o que eu vou rezar? Como eu disse ali, tem várias, você pode agradecer, suplicar, oferecer, fazer ação, né, ação de graça dessa maneira, fazer o ato de adoração. Mas de preferência assim, converse com Deus. Ajoelhou ali, esquece um pouco, antes de você pedir pelas pessoas, pelo mundo, sei lá, pela paz do mundo, converse com Deus. Se apresente, seja sincero, fale, porque agora ele está dentro de você. Não é só espiritualmente, é fisicamente. Então fale com Deus verdadeiramente ali. Este é o momento. E, sugestão, permanece de joelhos ali até o padre falar oremos. Né? Porque tem gente que fica numa pressa. Aí mal comungou, nem rezou, já levanta ali, já olha para os outros. Aí fala, então, você viu o jogo hoje? Voltando ao exemplo do futebol, né? Ou olha, você tá vendo a pessoa ali, ó. Olha que música bonita. Então, pra que tu vai ficar pensando na música bonita, na morte da Bezerra, na outra pessoa ali, na música que estão cantando, se você tem a oportunidade de falar com Jesus agora, fisicamente? Mais do que na sua oração. Você tem dúvida às vezes se na oração Jesus está ouvindo, mas agora Jesus realmente está te ouvindo porque ele está dentro de você. Nessa aí não tem mais dúvida. Então, para de falar com os outros. Esquece um pouco do outro. Depois você faz. Mas eu sou pai, tô com filhinho. Então aí a disposição é outra. Você fica com aquela disposição. Você comunga. Mesmo em oração, você tá ali com o bebê. E aí do jeito que der, você vai ter que fazer. Aí é o sacrifício do papai e da mamãe. É o sacrifício da mamãe ali, cuidando do bebê. Tendo que amamentar às vezes naquele mesmo momento. Olha que beleza, o filho ainda amamenta. Agora, de um corpo que agora está tomado, completamente tomado por nosso Senhor Jesus Cristo e abençoando essa criança. Olha que graça maravilhosa. Leve seu filho na missa, viu? Aí quando ele tiver a disposição necessária vai poder comungar. Mas você pode estar lá para ouvir e para presenciar e receber essa graça maravilhosa. Então vai lá, se ajoelha, recebe nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção. Tem algumas coisas assim, às vezes eu evito algumas polêmicas, mas eu sei que quando a gente fala de comungar, por alguma razão que eu não entendo muito bem, a gente entra numa polêmica desnecessária. Não tem polêmica aí, né? Por isso que eu já falei, eu estou amparado no Catecismo da Igreja e no Código de Direito Canônico. Se eu errei, então por favor, coloque onde eu errei aqui embaixo, tá? Fala assim, você errou nisso, nisso e nisso. Aí, se você tiver errado mesmo, eu faço um vídeo de correção. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.